Oi, turma, vamos ver a patologia das partes moles. Nas partes moles a gente vai ver uma pequena introdução, vamos falar de lesões inflamatórias e também de tumores. Quando a gente fala de neoplasia mesenquimal ou uma proliferação mesenquimal, a gente sempre vai se perguntar, né, sobre algumas características para a gente definir se o que a gente está lidando é uma lesão reativa ou uma lesão neoplásica. Se a lesão for neoplásica, a gente vai se perguntar se a lesão é maligna ou é benigna. Se for maligna, né, a gente vai se perguntar, isso aí é um sarcoma? Ou, já que existe muita sobreposição morfológica, isso aí pode ser um melanoma, um carcinoma, um linfoma, simulando uma neoplasia mesenquimal tipo sarcoma? Se for um sarcoma, qual o tipo de diferenciação que a gente tem nessa proliferação? Muitas vezes a gente vai ter que fazer uso de técnicas complementares além da morfologia para achar essa diferenciação. E também, então, se confirmado o sarcoma, né, qual é a graduação desse sarcoma para a gente definir o prognóstico e o tratamento. Quando a gente fala em partes moles, a gente está falando do tecido extraesquelético não epitelial, tá? Isso aí exclui o tecido de suporte de órgãos e o tecido linfóide hematopoético e hematopoético. Então a gente está falando de tecido fibroso, tecido adiposo, músculo esquelético, músculo liso, vasos sanguíneos e linfáticos e também do sistema nervoso periférico. A maioria desses tecidos tem uma origem mesodérmica, menos os nervos periféricos, então, que se derivam do neuroectoderma. Falando de lesões inflamatórias das partes moles, a gente vai ter primeiro então as infecções. Elas vão ocorrer por extensão direta, por exemplo, de uma lesão na pele, no osso ou de alguma víscera. Geralmente essa extensão vai ocorrer devido a algum trauma ou algum ato cirúrgico. E então, esse micro-organismo, que pode ser, por exemplo, uma micobactéria da tuberculose, um fungo, né, ou outras bactérias, podem atingir então as partes moles e infectar esses tecidos, desenvolvendo uma lesão inflamatória infecciosa. Um sangramento também com formação de um hematoma pode desencadear uma resposta inflamatória. Esse hematoma pode mimetizar um tumor. A gente tem ainda alguns outros cenários que podem ter mesmas características de hematoma, que é a formação de um pseudoaneurisma após um procedimento vascular e a formação de um seroma pós-operatório, né, num ato cirúrgico. A fascite necrotizante é uma infecção em tecidos moles com necrose no trajeto ou no nível da fáscia muscular. É uma infecção incomum, mas é uma infecção agressiva, né? Ela é fatal se não for tratado, porque a mortalidade nesse tipo de lesão é alta, né? Chega a 15% de mortalidade, com um percentual ainda pior em diabéticos. As principais bactérias envolvidas são os streptococcus, o Staphylococcus resistente e o Clostridium. Na imagem ao lado a gente vê uma importante lesão inflamatória envolvendo os tecidos moles e repercutindo na pele, aqui, com descamação em áreas enegrecidas, sinalizando uma necrose. E na biópsia a gente vai ver então aquela inflamação com caráter agudo, supurativo, envolvendo então o nível da fáscia muscular dos tecidos moles, né? Pode pegar
infectar concomitantemente o tecido adiposo, né, com a celulite associada e também o tecido muscular. O tratamento vai ser de desbridamento e antibiótico terapia. Outra lesão frequente que surge em partes moles é os granulomas por material de preenchimento. Hoje em dia, com a disseminação de uso desses preenchimentos na estética, a gente pode então ter lesões reativas, né, granulomatosas pela injeção, por exemplo, de silicone ou PVP, entre outros materiais nas partes moles. Aqui na imagem ao lado a gente vê numerosos macrófagos fagocitando esse material basofílico vacuolado, né, o PVP, nas partes moles de um lábio. Nas partes moles a gente pode ter ainda a calcificação metastática, que é aquela condição que geralmente tem o metabolismo do cálcio alterado e o surgimento de massas calcificadas nas partes moles, geralmente periarticular, né? Locais frequentes então são a região do cotovelo, da bacia e do joelho. Eventualmente a gente tem uma condição hereditária, um caráter familiar para o aparecimento desse tipo de calcificação, mas as principais causas então de metabolismo de cálcio alterado são trauma, insuficiência renal, hiperparatireoidismo, algumas neoplasias metastáticas ósseas, entre outras lesões. O principal diagnóstico diferencial com a calcificação metastática é a calcificação distrófica, aquela que surge então em respostas inflamatórias e em áreas de reparo, em áreas de necrose. Entrando já nas neoplasias, né, a parte inflamatória é bem curta. Entrando em neoplasias de tecidos moles ou partes moles, a gente vai identificar então um grupo de neoplasias que tem um comportamento clínico e biológico bem diverso, né? Nesse grupo a gente vai ter desde lesões brandas benignas até o outro extremo com lesões extremamente agressivas malignas e uma categoria intermediária então eventualmente só com agressividade local ou raramente metastatizante. A classificação foi atualizada agora em 2020 e a classificação então é baseada com categorias clínico morfo, né, histopatológica e genética, então juntando a genética como a base da classificação também nessas neoplasias, assim como a tendência de todas as classificações atualmente. A patologia é bem diversa, a gente tem várias morfologias dentro da categoria desses tumores de partes moles. A gente pode ter morfologias clássicas, como morfologia de células redondas, uma neoplasia fuso-celular ou constituída por células epitelioides. Frequentemente a gente vai ter fazer uso de técnicas complementares, como imunistoquímica, por exemplo, para identificar alguma diferenciação celular. E além disso, a gente tem achados moleculares, né, que podem surgir então de forma recorrente nessas neoplasias, então tendo um papel também no diagnóstico e classificação dessas neoplasias. A maioria dos sarcomas de partes moles, né, o sarcoma é aquela neoplasia mesenquimal maligna, tá? Eles surgem de novo, né? Eles não têm um precursor benigno, tá? Apesar de em algumas lesões surgirem em história de associação com trauma,
a maioria não parece ter relação com trauma. Mas a gente tem algumas neoplasias, alguns sarcomas, né, que têm alguns fatores de risco bem estabelecidos. Por exemplo, radioterapia, a presença de corpo estranho ou alguns carcinógenos químicos, né, estão relacionados com o desenvolvimento de alguns sarcomas. No diagnóstico do sarcoma, geralmente se passa, né, por uma fase de investigação e classificação antes do tratamento, para definir esse grau de agressividade no tratamento. Então pode ser feita uma punção aspirativa, uma biópsia incisional aberta, né, ou por agulha nessa lesão para classificar ela antes do procedimento. Os sarcomas se disseminam geralmente por via hemática, né? Então o envolvimento linfonodal é incomum. Está descrito também o aumento do grau histológico na recorrência de lesões sarcomatosas, né? E os principais indicadores de prognóstico ruim nessas lesões são o tamanho da lesão, né? Se a lesão é mais superficial ou profunda, quanto mais profunda, pior o prognóstico. Se essa lesão está localizada no retroperitônio, então a gente tem um pior prognóstico, né, quando comparado a lesões de extremidades. A graduação histológica, quanto maior o grau, uma lesão de alto grau tem um pior prognóstico. O estágio da lesão, se ela está muito avançada ou não, e, né, se ela é passível de ressecção com margens livres, né, um R0 que a gente chama. Então, uma margem positiva, né, vai piorar o prognóstico desse sarcoma. Estudando então neoplasias mesenquimais morfologicamente, a gente vai ter alguns padrões de arquitetura que são clássicos, assim, onde a gente divide por categoria morfológica e a partir daí então a gente vem com uma série de diagnósticos diferenciais para classificar essa neoplasia. Então a gente pode ter um padrão morfológico alveolar nesse tumor, ou fascicular, se está presente muitas células fusiformes. Sarcomas podem se apresentar, por exemplo, com células epitelióides formando um padrão glandular também, ou um padrão empaliçada ou lobular de crescimento. A gente tem padrões vasculares também, como o padrão hemangiopericítico vascular ou um padrão vascular mais plexiforme. Então a gente tem vários padrões de crescimento desses tumores que então vão nos permitir já formular um diagnóstico diferencial para tentar classificar essa neoplasia corretamente. O padrão de células vai ser importante também para a gente fechar o nosso diagnóstico diferencial. Então, uma neoplasia constituída por células epitelióides vão entrar então alguns sarcomas nessa categoria. A gente pode ter um padrão celular mais pleomórfico, a gente pode ter o padrão clássico de um sarcoma de células redondas e a gente tem ainda então a célula fusiforme que aparece em muitas neoplasias mesenquimais também. Estão descritas várias síndromes onde se apresentam, né, associados com tumores de partes moles. Por exemplo, uma das mais clássicas, a síndrome ou o complexo de Carney, é aquela síndrome onde a gente vai ter a presença de tumores estromais gastrointestinais, o GIST, né, junto com a presença de condroma pulmonar e paragangliomas. Mas a gente tem uma série de síndromes, síndrome de Gardner,
síndrome de Guillain-Barré, Beckwith-Wiedemann. Todas essas síndromes podem então cursar com neoplasias mesenquimais. Na própria síndrome de Li-Fraumeni, onde a gente tem neoplasia epitelial surgindo, a gente pode ter sarcoma associado também nessa síndrome. Outra síndrome bem importante é a neurofibromatose tipo 1 e tipo 2, onde a gente vai ter várias lesões de nervos periféricos. E como é que a gente gradua um sarcoma, né? Primeiro, a importância, né? O grau é o mais importante fator prognóstico e indicador de risco metastático, né? Quando a gente está investigando um indivíduo com sarcoma. A gente tem vários sistemas de graduação que podem ser mais dicotômicos e simples, né? Dividindo sarcomas em alto e baixo grau. Geralmente as lesões de alto grau têm bastante mitose e necrose associada, mas hoje, com o entendimento e estudo melhor da história natural dessas lesões, surgiram algumas classificações que tentam então prognosticar melhor. Então, a classificação do grupo francês de estudo de sarcomas é uma classificação que se firmou, né? Ela tem 3 graus e ela faz uso então de diferenciação no tumor, a contagem de mitoses e a presença de necrose para categorizar em pontos, né, essa neoplasia e depois somar os pontos em cada característica, né, de diferenciação, mitose e necrose, para então atingir o grau 1, 2 ou 3. O 3 seria o pior grau para classificar esses tumores. A gente tem ainda uma graduação americana, né, do NCI americano, que também segue a mesma linha, né, de categorizar de forma individual os tipos de sarcoma e, pelo entendimento, associar então com presença de necrose e índice mitótico para graduar esses tumores. Mas alguns sarcomas não são passíveis de graduação, eles já são considerados lesões de alto grau, então vão direto para um grau 3, como por exemplo o sarcoma de Ewing, o osteosarcoma extraesquelético e o condrosarcoma mesenquimal. Entrando agora especificamente em algumas categorias de tumores, falando primeiro de tumores fibroblásticos e miofibroblásticos. A gente vai ter primeiro os fibromas, tá? Muitos são lesões ativas hiperplásicas, mas em alguns já foram encontrados então alterações genéticas indicando que são neoplasias. A formação de um fibroma, né, é uma lesão fibroblástica que geralmente deposita colágeno e que é benigna, né? Mas eventualmente se algum tecido se combinar com esse fibroma, a gente vai então descrever esse tecido nessa lesão. Então a gente pode ter um neurofibroma, um miofibroma, um fibroma com algum outro componente associado. Os principais fibromas que a gente tem são os fibromas aqueles de superfícies, como pólipo, fibra epitelial ou fibrolipoma, além do elastofibroma, que é uma lesão comum de aparecer na região subescapular. Outras lesões tumorais que a gente pode encontrar relacionadas a fibroblastos são a fascite nodular, o queloide e a mielosite ossificante. Geralmente são lesões reativas que vão surgir após alguma espécie de estresse ou trauma. A fascite nodular é uma proliferação fibroblástica no meio de um estroma mixofibroso com infiltrado inflamatório associado. Ela geralmente é autolimitada, surge ali perto de uma fáscia muscular e depois involui
né, de maneira autolimitada. O queloide é um excesso de cicatrização que vai surgir numa pele, por exemplo, que sofreu uma queimadura, tem um forte componente genético e daí a gente vai ver um depósito excessivo de colágeno por fibroblastos nessa lesão. A miosite ossificante é uma outra lesão reativa que surge nas partes moles, né, e que produz osso de forma reativa. A importância dela é o diagnóstico diferencial, então, com um osteosarcoma. Aqui um exemplo, então, de uma lesão nodular surgindo perto da fáscia muscular. Aqui a gente viu o hipoderma, o nível da fáscia e o músculo na profundidade. Aderido a essa fáscia, temos uma lesão nodular. A gente processa ele e põe no microscópio para avaliar, a gente já vê de longe, então, que é uma lesão com um estroma bem frouxo. A gente se aproxima e vê um estroma mixo fibroso com células fusiformes e um infiltrado inflamatório salpicado em meio. Isso aqui é bem típico de fasciite nodular, então uma lesão benigna. Aqui o queloide, né, surgiu numa lesão de pele, é bem frequente em indivíduos com pele bem parda escura. Essa lesão fibrosa, a gente fez esse nódulo cinzento com essas raias, né, de forma irregular no meio da lesão. A gente estuda a microscopia e vê um grande depósito de colágeno caracterizando esse queloide. E por último aqui o elastofibroma, fibras elásticas sendo depositadas por fibroblastos no meio dessa lesão tumoral que é frequente de aparecer na região dorsal. A miosite ossificante, um osso reativo que vai surgir numa espécie de excesso de tecido reparativo nas partes moles que formam o osso. A gente tem então essa ossificação nas partes moles, que a gente chama de miosite ossificante. É como se fosse uma fasciite nodular, mas que forma o osso nas partes moles, geralmente após algum estresse, algum trauma. Isso aqui é um importante, né, simulador de neoplasias, então tem que estar atento para fazer o diagnóstico diferencial. Partindo agora para as fibromatoses, a gente tem alguns tipos mais brandos e alguns tipos mais agressivos localmente, né? Nesses agressivos localmente a recorrência é comum, né? Eles não são metastatizantes, geralmente não tem relação com trauma e tem uma base genética, vamos dizer, familiar associada ou, né, de gênero, porque alguns desses surgem, por exemplo, de forma mais frequente em mulheres, né, onde a gente tem uma hipótese de algum estímulo hormonal está servindo como promotor de crescimento dessa neoplasia. Com lesões que vão ter uma proliferação de fibroblastos e miofibroblastos, então são neoplasias com morfologia fuso-celular, que tem algumas localizações e perfil de idade típicos. A gente tem a fibromatose infantil, a gente tem a fibromatose que ocorre em adultos, né? Nos adultos a gente divide então ainda em fibromatose superficial e fibromatose profunda. A superficial é aquela que inclui a fibromatose palmar de Dupuytren, a plantar de Lederrose e a peniana de Peyronie. Na profunda a gente vai ter então uma fibromatose com um padrão de desmoide, né, que é aquela massa tumoral fibroblástica colagenizada, né, que pode acometer tanto a área abdominal quanto regiões extra-abdominais. Aqui um exemplo de fibromatose profunda, fibroblastos neoplásicos infiltrando o tecido muscular, né? A gente vê a macroscopia dessa lesão, então um tecido cinzento compacto,
né, envolvendo gordura aqui e músculo esquelético nessa periferia. A morfologia é bem padrão de célula fusiforme, com grande depósito de colágeno, né, onde a gente não individualiza o citoplasma da célula. A fibromatose é uma lesão agressiva local que não dá metástase, mas já o fibrosarcoma é o sarcoma maligno mais de alto grau, né, mais agressivo dos fibroblastos. Tá? Muitos desses fibrosarcomas foram reclassificados porque com técnicas mais modernas a gente conseguiu achar alguma diferenciação nessas lesões fusocelulares, e aquelas onde a gente não acha nenhuma outra diferenciação, elas vão ficar classificadas como fibrosarcoma. Esses tumores crescem lentamente e surgem em pacientes entre os 40 e 70 anos de idade. Locais frequentes são membros inferiores, o tronco, a cabeça e pescoço e o retroperitônio. Esse tipo de lesão pode dar metástase, tá? A gente vai graduar ela segundo aqueles critérios que a gente já falou, né? Quanto maior o grau, mais chance de metástase. Essa aqui é um protótipo de lesão onde a morfologia está constituída por uma neoplasia fusocelular hipercelular. Muitas vezes ela tem um padrão descrito como espinha de peixe, onde a gente vai ter uma coluna com células fusiformes saindo em 90 graus, como se tivesse uma espinha de peixe. O principal diagnóstico diferencial vai ser com um sarcoma sinovial monofásico. Entrando na categoria dos tumores fibrohistiocytários, é uma categoria de tumor que a célula tem uma diferenciação, vamos dizer, dupla, assim, com características de fibroblasto e histiócito, tá? Frequentemente tem um padrão estoriforme de crescimento. Estoriforme é como se fosse estrelado, onde tem um ponto onde sai raias de células formando um crescimento raiado a partir desse ponto central. É uma categoria ampla, onde tem lesões benignas, né, e de malignidade intermediária e também agressiva. O principal representante benigno é o osteostoma fibroso benigno ou dermatofibroma, aquela lesão frequente que surge nos membros inferiores. A gente tem como componente maligno desse osteostoma fibroso benigno o dermatofibrosarcoma protuberante, uma lesão que cresce de forma multinodular e que é agressiva localmente. Eventualmente pode surgir uma proliferação fibrosarcomatosa dentro desse dermatofibrosarcoma, então isso aí aumenta o grau e aumenta a chance de dar metástase. Nessa categoria a gente tem ainda o osteostoma fibroso maligno, né, uma entidade que se modernizou, perdeu esse nome, hoje em dia ele é chamado de sarcoma indiferenciado pleomórfico. Ele seria um sarcoma, então, sem nenhuma linhagem de diferenciação, né? É um sarcoma comum, então muitos sarcomas são classificados como indiferenciados porque não se encontra nenhuma linha específica de diferenciação nesses tumores. Então eles caem e se acredita que eles estão nessa categoria dos tumores fibrohistiocytários. Na verdade, esse entendimento mais moderno tira osteostoma fibroso maligno da nomenclatura e cria uma categoria indiferenciada de sarcoma, né, que tem uma agressividade bem estabelecida. Aqui exemplos de dermatofibroma, uma lesão benigna que surge frequentemente no derma, mas com alguns exemplos mais profundos, uma proliferação fibroblástica e fibrohistiocytária
A gente vê alguns estiostos xantomatosos aqui no meio, um padrão estoriforme, então raiado assim a partir de um ponto central, né, bem típico desse tipo de lesão. Aqui o dermatofibrosarcoma protuberante, padrão estoriforme, zona central, e esse crescimento raiado dessas células fusiformes, infiltrando derma e hipoderma, né, crescimento multinodular com agressividade local. São lesões frequentes que surgem no tórax. A categoria dos tumores lipomatosos agora, a gente tem desde lesões benignas, lesões intermediárias e lesões bem agressivas. Os benignos, então o lipoma e suas variantes, eles são muito comuns, até eles são em muitas séries os tumores de partes moles mais comuns. Frequentemente ocorre ali perto dos 50 e 40 anos de idade e é mais comum em mulheres. O lipoma geralmente surge como uma lesão solitária, móvel, elástica e indolor, bem frequente em pacientes longínquos, né, onde a gente consegue observar lesões no pescoço, no tronco, no ombro, né, bem típicas clinicamente essas lesões. A gente tem ainda algumas variantes desses lipomas, né, a variante intramuscular, por exemplo, e a variante de células fusiformes e pleomórficas, que tem uma característica de aparecer ali naquele triângulo do dorso superior cervical posterior, né? Algumas vezes a gente vai precisar de técnica complementar para confirmar esse tipo de lesão. Então aqui a imagem típica macroscópica de um lipoma, uma lesão amarelada, capsulada, né, lobulada, onde na microscopia a gente vê uma proliferação de adipócitos sem atipias, né, bem semelhantes uns aos outros. Diagnóstico de lipoma. Aqui já é o lipoma de células fusiformes, uma proliferação fusocelular com alguns adipócitos maduros em meio, né, tem que suspeitar dessa lesão. Eventualmente tem células gigantes e multinucleadas, né, alguma hipercromasia e pleomorfismo nuclear. Isso aí não torna a lesão maligna, mas tem que conhecer esse diagnóstico diferencial para não confundir e errar na hora. A gente pode confirmar essa lesão com imunistoquímica fazendo um CD34, identificando a marcação típica nesse tipo de lesão. O lipoblastoma é uma lesão adipocítica que aparece em crianças. Qualquer coisa com blastoma é mais frequente em crianças, indica uma célula primitiva, né, que se tornou neoplásica e que tem uma diferenciação lipomatosa. Então é frequente em crianças, geralmente até os 3 anos de idade ela surge, mais frequente em homens. Uma proliferação adipocítica sem atipias com abundante estroma mixoide gelatinoso. Esse é o aparecimento típico do lipoblastoma. O hibernoma é aquele tumor de tecido adiposo marrom, né? A gordura marrom é uma gordura que frequentemente tem um componente na região interescapular, axila, coxa, retroperitônio e mediastino. Então é aí que principalmente vão surgir essas lesões tumorais de gordura marrom. Tipicamente, macroscopicamente, se aparece como uma lesão parda, né, e na microscopia a gente vai ver células vacuoladas, né, com bastante lipídio e um fundo eosinofílico nas células. Entrando então no componente maligno de neoplasia adipocítica, a gente tem o liposarcoma. É um dos sarcomas mais comuns. A gente vai ter aparecimento geralmente entre os 50 e 70 anos de idade e uma localização profunda, tá? São raros os liposarcomas em apresentação superficial, por exemplo, no derma.
A localização frequente é o retroperitônio, extremidades como coxa profunda, glúteo e região inguinal. A gente tem vários subtipos de liposarcoma. A gente tem o liposarcoma bem diferenciado, né, que surge no retroperitônio, ou o tumor lipomatoso atípico, que é ali praticamente um sinônimo de liposarcoma bem diferenciado, mas esse termo a gente geralmente usa para tumores de extremidade. Essas neoplasias bem diferenciadas podem avançar o grau, por exemplo, desdiferenciar, que a gente chama. Então, dentro dessa lesão bem diferenciada, pode surgir um sarcoma com maior grau ali. A gente chama de liposarcoma desdiferenciado, isso aí aumenta a chance de metástase. Outra categoria é o liposarcoma de células, liposarcoma mixoide ou de células redondas. Quanto maior o componente de células redondas, pior o prognóstico dessa lesão. E também temos o liposarcoma pleomórfico, é uma neoplasia de alto grau, bem agressiva, onde a gente tem presença de lipoblastos pleomórficos dentro da neoplasia. Aqui o exemplo do tumor lipomatoso atípico ou liposarcoma bem diferenciado, uma neoplasia adipocítica, onde a gente vê células estromais hipercromáticas atípicas e diferenciação adipocítica dentro da lesão. Esse tumor caracteristicamente tem mutação no gene MDM2 e CDK4, que vão ter o seu genoma repetido várias vezes, ou, como a gente diz, amplificado nessa neoplasia, né, geralmente em regiões de cromossomos extranumerários, né, em double minas, que a gente chama, ou cromossomos em anel. Então a cópia do gene está lá repetida várias vezes, produzindo muito do seu produto. Então a proteína MDM2 e CDK4 está aumentada. A gente pode fazer uso de técnica molecular para confirmar essa amplificação gênica. Aqui uma imagem de uma hibridização in situ com o gene MDM2 amplificado com esses grosseiros sinais vermelhos nas células neoplásicas. Aqui um exemplo de liposarcoma desdiferenciado, aquele sarcoma de alto grau que surge dentro de um liposarcoma bem diferenciado. Ele é frequente o surgimento no reto peritônio. Ele também vai ter amplificação do MDM2 CDK4. Isso aí a gente pode fazer uso dessa alteração molecular para fechar o diagnóstico dessa neoplasia. Aqui um exemplo de liposarcoma mixoide, uma neoplasia bem, vamos dizer, brilhosa, né, com a característica mucoide dentro dela. A gente vai para a microscopia, vê uma proliferação de células fusocelulares ovoides, junto com diferenciação adipocítica, né, e esses vasos ramificados, tipo pé de galinha, na neoplasia. Isso aí é bem característico do liposarcoma mixoide. Pode ter ainda um grau maior quando a gente tem células redondas em meio, né, proliferando também. Quanto maior o número de células redondas, pior o prognóstico da neoplasia. Esse tumor, caracteristicamente, ele tem uma translocação. Então ele é um dos tipos de sarcoma de translocação, que a gente chama, né, onde ele tem um gene do cromossomo 12, né, o FUS, que vai se translocar e se fusionar junto com um gene do cromossomo 16 e o DDIT3. E por último, nessa categoria, o tumor mais agressivo, né, com diferenciação adipocítica, é o liposarcoma pleomórfico. Então ele é uma neoplasia, um sarcoma de alto grau, indiferenciado, né, mas que a gente acha lipoblastos. Então a gente acha uma diferenciação, né, dentro dessa neoplasia, esses lipoblastos grandes, vaculados, né, indicativos de lesão de diferenciação lipoblástica.
mas com tremendo pleomorfismo, então indicando, né, um lipossarcoma pleomórfico. Vendo agora tumores com diferenciação muscular, primeiro vai ser o rhabdomioma, um tumor de músculo esquelético benigno, né, ele é incomum, ele é diferente daquele amartoma benigno que surge no coração, o rhabdomioma cardíaco, né? O rhabdomioma tradicional então surge na cabeça e pescoço, na língua, na região da laringe e faringe. Vai ser subtipado em tipo adulto ou fetal. Se o tumor tiver então semelhança com o tecido celular, com o normal da fase mais fetal ou adulta, né, para classificar esse tumor. Aqui a gente vê então esse tumor surgindo na língua de um paciente. Então ele tem uma diferenciação muscular bem típica para fechar o diagnóstico. Depois a gente tem o leiomioma e o angioleiomioma, são tumores de partes moles incomuns, mas o angioleiomioma tem uma apresentação típica, né, no subcutâneo de membros inferiores e em mulheres. Ele é frequentemente doloroso, então entra no diagnóstico diferencial ali com tumor glômico, né, que também é uma lesão dolorosa. A gente vai ter então uma proliferação fuso-celular mioide associado a vasos ramificados dentro da lesão. O rhabdomiosarcoma ele é um tumor maligno com diferenciação em músculo esquelético, então rhabdomiosarcoma é comum surgir em crianças e adultos jovens e ele tem uma frequência bem maior do que o próprio rhabdomioma. É um tumor então típico da idade pediátrica, né? A gente sempre pensa em rhabdomiosarcoma. Essa neoplasia tem várias linhas de diferenciação e padrões de crescimento. Então, a gente tem 4 tipos básicos para a gente subtipos básicos para classificar. Então, o rhabdomiosarcoma embrionário, o botrioide, o alveolar e o pleomórfico. O botrioide ele é um subtipo de rhabdomiosarcoma embrionário, ele surge ali na região vaginal da vulva, com um crescimento com padrão de cacho de uva, né? Por isso ele é chamado de botrioide. Aqui nessa imagem da esquerda a gente tem um rhabdomiosarcoma embrionário surgindo na cavidade orbitária. Aqui a gente vê um globo ocular rechaçado, né? Um local comum de surgimento. Esse é um tumor típico de crianças, né? Que pode surgir em qualquer localização, não necessariamente tem relação direta com a presença de um músculo estriado no local. É uma lesão frequente dessa faixa etária. Aqui a gente tem a morfologia. A morfologia pode lembrar vários estágios do desenvolvimento embrionário do músculo esquelético, podendo então se apresentar com células redondas, células fusocelulares, células bem diferenciadas, com inclusive estriação, né, de fibra muscular. Essas células vão formar fascículos médios, né, curtos ou médios irregulares, com numerosas mitoses e eventualmente alguma necrose. Se a gente vai estudar imunofenotipicamente com imunistoquímica, a gente vai achar então diferenciação miogênica com presença de desmina, miogenina e MILD1 sendo expressado nessa neoplasia.
No rabdomiossarcoma alveolar, ele é uma lesão que pega crianças um pouco mais velhas e adultos jovens, ocorre frequentemente em extremidades e ele tem um padrão alveolar com presença de células tumorais multinucleadas. Ele também vai expressar então desmina, né, como marcador muscular, e também os marcadores nucleares miogenina e MILD1. O rabdomiossarcoma pleomórfico é uma lesão que já está no nome, é uma pior lesão de alto grau, né, ela vai acometer adultos acima dos 40 anos, mas em extremidade, uma lesão que se apresenta com a macroscopia bem alterada, então com hemorragia, necrose. Na micro vai ter células bizarras, né, anaplásicas, então um tremendo pleomorfismo, onde a gente só vai achar diferenciação com o uso de técnica complementar à imunistoquímica, então pode identificar desmina, miogenina ou MILD1 sendo expresso por essas células. Tem alguns tumores que não têm uma linhagem muito específica ou conhecida de diferenciação. Vamos falar de sarcoma sinovial. Sarcoma sinovial não é verdadeiramente um sarcoma que surge na sinovial de uma articulação. Ele surge perto de articulações, mas não tem relação muitas vezes com a sinóvia. Locais frequentes são entre extremidades, parede abdominal e torácica e a região parafaríngea e a pelve. Acomete adultos jovens, né, próximo dos 40 anos, e ele é uma neoplasia com uma diferenciação diversa, né? Ele tem tanto diferenciação mesenquimal quanto epitelial dentro da neoplasia. Isso aí indica então algo de TOT ou pluripotencial nessa célula neoplásica do sarcoma sinovial. O sarcoma sinovial pode aparecer então com um padrão típico bifásico, né, demonstrando tanto o componente epitelial quanto o mesenquimal fusiforme. A gente vê bem nessa foto aqui da direita embaixo, células fusicelulares e células epiteliais formando glândulas, né, com até uma secreção na luz. A macroscopia geralmente é um tumor bem heterogêneo, onde a gente vai ter áreas de necrose, hemorragia, tudo infiltrando as partes moles. Outro subtipo comum é o monofásico fusocelular ou fibroso, né? Ele entra então no diagnóstico diferencial com o fibrosarcoma, tumor maligno de bainha de nervo periférico, entre outros. O sarcoma sinovial é um sarcoma de translocação, ele tem uma translocação conhecida, a translocação SS18-SSX, é um gene do cromossomo X e o outro do cromossomo 18. A morfologia então está demonstrada aqui, uma neoplasia fusocelular com diferenciação epitelial, aqui expresso pelo ema, e a presença de translocação desse gene SS18 do sarcoma sinovial. Aqui a gente vê separação de sinais, o sinal normal, o verde está junto do vermelho, formando esse pontinho amarelo. Quando o gene sofre uma translocação, a gente põe as sondas nesse método, né, flanqueando a zona de quebra do gene, que vai se translocar. Se quebrou e se deslocou, os sinais se separam, então ficando bem abertos, a gente fecha o diagnóstico de uma translocação na célula neoplásica. Então a gente completa isso concluindo por um sarcoma sinovial nessa neoplasia. O sarcoma alveolar de partes moles é um sarcoma também com uma diferenciação incerta. Ele tem um crescimento lento, acomete pacientes de qualquer idade,
né? Mas principalmente crianças e adultos jovens. São lesões de extremidade, cabeça e pescoço, mediastino, retroperitônio e útero. O que tem de típico é a translocação TFE3-ASPL, que é típica desse tumor. Aqui a gente tem a morfologia do sarcoma alveolar, uma lesão lobulada, multinodular, pardo clara, com áreas hemorrágicas na macroscopia. Na micro, então, o padrão alveolar com esses septos fibrosos, esses ninhos de células aglomerados. A gente aproxima e vê células meio rabdoides com padrão alveolar. Muitos desses tumores, então, tem esses cristais que a gente pode ver por uma coloração especial chamada PAS. Dentro dele, isso aí nos ajuda no diagnóstico do sarcoma alveolar de partes moles. Um outro sarcoma é o sarcoma epitelioide, o sarcoma agressivo, né, que pega adultos jovens, mais em homens, e ele frequentemente surge como uma massa subcutânea. A localização principal em extremidades, dedos, mãos e antebraço. Tem um crescimento lento, porém ele é altamente metastatizante e recidivante. É frequente essa lesão ulcerar, fistulizar ou formar trajetos ou seios dentro dos tecidos moles e contato com a superfície da pele. Ele geralmente é um tumor circunscrito, mas que caracteristicamente tem muita necrose dentro da neoplasia. Na micro a gente vê uma proliferação de células epitelioides e fusos celulares eosinofílicas, né, com zonas geográficas de necrose. A gente tem o tipo dito mais proximal do sarcoma epitelioide e o sarcoma epitelioide tipo distal 1. O distal é mais fusiforme e o proximal ele é mais ovalado, epitelioide ou rhabdoide. O diagnóstico diferencial aí pode incluir lesões granulomatosas. O sarcoma epitelioide tem uma sobrevida em 10 anos que chega a 50% e alguns fatores prognósticos ruins, como localização proximal, tumores acima de 5 centímetros, uma lesão profunda com invasão vascular, né? Ele frequentemente dá metástase para linfonodo também, né? E uma margem positiva na ressecção. Então aqui a gente vê um tumor no subcutâneo crescendo com extensas áreas de necrose e aneoplasia de células fusiformes na periferia. A gente aproxima e vê essas células eosinofílicas grandes, então proliferando. Isso aqui é o sarcoma crescendo no subcutâneo. Passando agora para o sarcoma de células claras ou melanoma de partes moles, né? Esse aqui é um sarcoma que tem uma diferenciação melanocítica dentro dele, mas não tem os mesmos achados moleculares do melanoma. Então esse nome caiu, melanoma de partes moles, ele agora é chamado sarcoma de células claras. Ele é um sarcoma de translocação também. Ele tem o IWSR1 translocado se juntando com ATF1. Um gene do cromossomo 12 e outro do cromossomo 22. Ele frequentemente acomete pele subcutânea de extremidades, como mãos e pés, e expressa marcadores melanocíticos, como o HMB45 e o S100. Uma neoplasia de células fusocelulares, mais ou menos epitelioides, com nucleolo bem evidente. Outra é sarcoma de partes moles, o tumor de células redondas pequenas desmoplásico. É um tumor raro que acomete mais homens jovens. Ele surge frequentemente na cavidade abdominal, na pelve, região paratesticular ou paraanexial.
como uma massa multinodular, onde a gente vai ter uma proliferação de células redondas, então entra na categoria de neoplasia de células redondas pequenas e azuis, só que ele tem uma marcada desmoplasia. Associada à desmoplasia, aquela proliferação do conjuntivo reativa com o crescimento de uma neoplasia. Esse tumor tem uma diferenciação epitelial, mesenquimal e neural associada, então expressa marcadores epiteliais como citoqueratina e ema, além de desmina e o WT1, que é um fator de transcrição importante que foi identificado, expresso nessa neoplasia. Também é uma neoplasia de translocação, onde a gente tem o gene promíscuo dos tumores de partes moles, o EWSR1, um receptor que vai estar translocado se unindo ao WT1, característico desse tumor. O prognóstico é ruim, 15% dos pacientes estão vivos em 5 anos. Aqui a microscopia de um tumor de células redondas desmoplásico, traves fibrosas no meio dessa proliferação, que de longe a gente vê muito azul. Quando a gente aproxima, são células redondas proliferando. A gente vai marcar desmina e marcador epitelial como ema na imunistoquímica para confirmar o diagnóstico. A gente tem ainda uma outra gama imensa de tumores de partes moles, que não vai dar para a gente ver todos aqui. A gente tem tumores como leiomiossarcoma, um tumor com diferenciação em músculo liso. Os tumores vasculares como hemangioma, hemangioendotelioma e angiosarcoma. Outros vasculares como glomangioma, sarcoma de Kaposi e o linfangioma. Os tumores de nervos periféricos como neuroma, ganglioneuroma, neurofibroma, schwannoma e o componente maligno, que é o tumor maligno de bainha de nervo periférico. O sarcoma de Ewing, que a gente vê lá na parte óssea, mas também pode surgir nas partes moles. E o tumor fibroso solitário, uma entidade que antigamente era chamada de hemangiopericitoma, hoje em dia ele está com o nome de tumor fibroso solitário. Foi encontrado também uma translocação típica nesse tumor, do gene STAT6, típico então dessa categoria de tumor. Então os sarcomas, são uma categoria diversa de tumores, onde a gente pode ter várias morfologias com sobreposição celular e morfológica entre as lesões. Então a gente pode ter uma categoria, grupo de neoplasia de células redondas, de células fusocelulares com diferenciação adipocítica ou nenhuma diferenciação, onde a gente vai ter que avançar para um estudo eventualmente molecular para conseguir categorizar essa neoplasia. A patologia molecular das neoplasias de partes moles, geralmente, ela tem dois grandes grupos: aquelas com o cariótipo complexo, então são aquelas lesões de alto grau, onde a gente não consegue achar nenhum padrão específico ou repetitivo, de genoma nesse grupo. Então são lesões de alto grau com várias variações e alterações bizarras no genoma, diferente do outro grupo, que é aquela dos grupos das translocações, ou seja, que tem uma alteração característica recorrente no genoma. Então, como ela é recorrente, repetitiva, todos os tumores do grupo apresentam, então a gente usa essa alteração como um marcador para diagnosticar ou classificar a neoplasia. Como eu vim enfatizando, o principal é a translocação, uma alteração estrutural, mas a gente pode ter então algumas outras formas de mutação
tanto de ativação quanto inativação nessas neoplasias. As translocações são as mais comuns. Geralmente não se tem perda de nada no genoma, apenas troca, então é uma translocação recíproca, onde a gente vai ter fusão de genes e geração de uma proteína quimérica que geralmente é oncogênica. Então essas novas proteínas que surgem geralmente estão estimulando o crescimento, a diferenciação e a proliferação celular. A patologia molecular vai nos ajudar então para tanto diagnosticar, classificar esses tumores, como para definir o prognóstico, né, e o tratamento dessas neoplasias. A gente estadia os sarcomas de partes moles como as outras neoplasias, né? Nos sarcomas geralmente é por sítio anatômico, então tumores de extremidade, retroperitônio, cabeça e pescoço e vísceras. Alguns tipos de neoplasias ficam excluídos, mas vai ser basicamente o volume da lesão que vai dar esse estadiamento. Então, o mesmo TNM é aplicado, né, junto com o grau da lesão. Algumas observações foram feitas desde a última atualização. Então, profundidade tem um papel um pouco menos importante, é mais o sítio mesmo de aparecimento. A gente tem que ter cuidado com biópsias incisionais, né, que não representam a totalidade da heterogeneidade tumoral. A incorporação de testes moleculares nesse estadiamento ainda está acontecendo, e algumas formas de novas de tentativas de estadiamento estão sendo estudadas, né? O tratamento básico é idealmente por uma excisão ampla com margens, então buscando aquele R0, geralmente complementando a adjuvância na cirurgia, pode então se partir para radioterapia e quimioterapia adjuvante. A amputação hoje em dia é mais reservada para tumores, né, de grandes dimensões que não são passíveis de ressecção. Hoje em dia até mesmo ressecção de metástases, né, parecem melhorar o prognóstico desses pacientes. Concluindo, tumores de partes moles representam um grupo heterogêneo com morfologia e imunofenótipo, né, diverso. Muitas vezes a gente tem que fazer uso de testes complementares, assim como visualizar o genoma, então estudar a patologia molecular desses tumores para classificar e prognosticar e definir o tratamento dessas neoplasias. Então, um grupo multidisciplinar com oncologista e patologista especializado na área é importante, né, para categorizar de forma correta, né, essa neoplasia, para ter uma boa resposta na terapia.